Bom, durante essas 6 décadas de tanta evolução televisiva, foram muitos os momentos e as produções que fizeram história na TV. Programas de auditório, infantis, novelas, seriados, quanta coisa você acompanhou com curiosidade, com emoção. E hoje, na companhia do nosso queridíssimo amigo, nosso crítico detetive mais querido, vamos relembrar e fazer da nossa memória televisiva um capítulo à parte. Olha quem está aqui comigo. Boa noite, Zé Armando, boa noite. Tá bom? Joia. Tudo tranquilo? 63 anos. 63 anos. Você é um dos culpados dessa história, porque tem muita gente que fez essa história. Você sabe que eu me lembro, quando chegou o aparelho de televisão na minha casa, a festa, que foi logo no começo, era um aparelho que não existia, era americano, que não tinha no Brasil, né? Tinha no Brasil. Chamava-se Emerson. Eu nasci já com a televisão em andamento, eu nasci em 69, né? Mas eu lembro, eu sempre assisti muita televisão e eu lembro quando trocou a preto e branco pela colorida. Me lembro também disso. E quando meu pai trouxe para casa, foi uma cerimônia, assim, né? Chegou algo especial. Era um móvel que você abria a porta. Era bacana isso. E hoje é um negócio, é tão engraçado, né? Como a coisa vai diminuindo, fica muito mais leve. Você leva a televisão, você compra, você sai com a televisão debaixo do braço, né? Mudou muito. Mas eu acho que essa magia, ela permanece intensa, sabe? Assim, para mim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu tinha 8 anos de idade, quando chegou a televisão, eu não acreditava, né? Que coisa boa, preto e branco, cheio de chuvisco, mexia na antena, e ela se transformou botava bombril tanto, para poder... a válvula, você tinha que ligar, você tinha que esquentar, você tinha um cerimonial. Bom, são 63 anos que a PRF3, a TV Tupi aqui de São Paulo, foi em São Paulo, começou a brincadeira. Naquela época, pouca gente assistia televisão. Eu me lembro que a gente assistia, começava às 6 horas da tarde, acabava às 10 da noite. Eram poucas horas, 4 horas de programação. O Chateaubriand, para falar assim, olha, esse aqui é um negócio que vai pegar, ele importou televisão para dar de presente, né? Para botar em locais públicos. Né? Agora, atualmente, esse é o principal, seguramente o principal veículo de comunicação, não do país, do mundo. Que o cara fala internet, tudo bem internet, mas televisão ainda é o maior veículo de comunicação do mundo, tanto pelo aspecto, vamos dizer, do público, quanto do faturamento. Sim. É? Onde tem a maior audiência. Exatamente. A internet tem muita gente plugada? Tem muita gente plugada. Agora não tem o faturamento e tão cedo não terá o faturamento da televisão. Olha, você sempre fala aqui que hoje a teledramaturgia é o principal produto da TV brasileira. Sim. Mas esse não foi o primeiro gênero produzido, né? Não foi. Mesmo porque a televisão, quando começou, Rony, ela era uma televisão que ninguém sabia o que ia fazer, só sabia que existia uma câmera que precisava captar, você precisava ter luz, né? Depois foram descobrir que você precisava ter muita luz, né? Porque pouca luz você não conseguia tá vendo trabalho aí, ó. captar. Tá vendo, Tchê? Depois disso... Quem é essa lindinha aí? Essa aí é a Hebe, né? A Hebe, ainda que com cabelinho preto. Ela aí, a Hebe, Que é esse começo, Rony, assim, era o rádio, né? A TV não tinha o que fazer, então foi buscar as grandes estrelas do rádio para fazer a televisão, né? O Simonal entra depois, né? Aí já é uma outra fase da Hebe. E a Hebe sempre vai ser associada à televisão. Não esteve na inauguração, todo mundo já sabe, ela contou essa história, estava namorando, a Lolita que cantou o hino, ela foi no outro dia. Nós foi um dos grandes nomes. E aí a televisão não tinha o que fazer, né? Veio a ideia, nós vamos colocar o que no ar? Quem é que está aí no ar? Vamos transmitir ao vivo, né? E foi isso que a televisão começou a fazer, transmissões ao vivo. A Ivon Cury aí, ó, Ivon Cury. Que era Ivon e a Hebe, né, que eram sucessos do rádio naquela época, foram para a TV. O Ivon grande figura, e teve um papel muito importante, Rony, porque nesses primeiros anos você não tinha muito o que fazer. Então, você tinha um programa, os estúdios eram bem pequenos, né? Então você montava um cenário, desmontava o cenário. Entre um programa e outro, você precisava ter alguns artistas para cantar. Ela é fã da Emilinha, olha aí. A Emilinha. Que eram as rainhas, né? A Emilinha era uma das rainhas do rádio, que também usou, e muito mais no Rio, né, do que em São Paulo. Mais no Rio. Né? Mais no Rio do que em São Paulo. Emilinha, Borba, Marlene, eram mais que foram presenças. Então, essas cantoras, elas funcionavam como é o nosso comercial hoje, né? Ou a vinheta, para desmontar um cenário e outro, ou você tinha o black, né? Assim, saía do ar. Ou alguém cantava. É verdade. Não tinha como. Era muito. Não tinha como.
Olha que coisa mais bonitinha. A Lola, olha que coisa mais linda a Lola. É a Lola com a Hebe. Com a Hebe. Isso sabe, é interessante, né? Você vê que assim, eram aquelas estrelas, era o glamour da época, né? E aí você imagina, um país que não tinha a imagem, você tinha o teatro, o rádio, algumas pessoas iam ao programa de rádio, né, no auditório, mas essas estrelas, quando foram para a televisão, primeiro que dava credibilidade para a televisão, ó, vai funcionar porque as grandes estrelas do rádio estão aqui. E segundo era você poder olhar, né? Claro. O seu artista estava mais próximo. Você via, né? Agora, os primeiros anos de televisão, a coisa era artesanal mesmo. Eu não sei como é que... Os programas eram separados de uma forma muito estranha, ou cantando, como você falou, ou com alguns comerciais que eram ao vivo. E às vezes não dava certo. O cara estava mostrando e o aparelho não funcionava. Eu li um livro sobre os primeiros anos da TV Excelsior, né? E trabalhei lá, porque eles narram assim, olha, em alguns momentos não tinha o que fazer. Tira a emissora do ar, fica o chuvisco até montar o outro cenário, porque não tinha essa agilidade, as coisas eram muito pesadas, precisava ajustar a iluminação. Né? Era preto e branco, então você precisava tampar muitas deficiências, né? Alguns defeitos de cenário. Né? Tinha um programa no Rio, chamava-se Câmera 1, era feito pelo Jaci Campos, um grande diretor. Câmera 1 porque era uma única câmera no estúdio, todo mundo ensaiava, era um episódio só, como se fosse um capítulo de novela, era uma história inteira contada num estúdio com uma única câmera. Que é a base da dramaturgia. A gente não tem como, né? Foi Hitchcock. E o cara fez em televisão. Hoje a gente tem várias... Aqui a gente está com quatro câmeras, né? Aqui, ó. Que coisa mais linda. E que dá esse corte, dá essa agilidade, aqui né? Cada um pega o Toninho, o detalhe. Billy, o Pascoal... e todo mundo aqui junto. E cada um pega um detalhe dessa cena para levar ao telespectador. Exatamente. Naquela época era duas câmeras no máximo. Bom, essa pegada de shows... permanece na TV, ou pelo menos que a gente viu um monte de cantores aí, de cantoras, né? Voltou com mais força ou... Na verdade, assim, eu acho que essa raiz do show, né, de você pegar... Porque você tinha a Hebe apresentava um programa, recebia as pessoas, cantava, fazia o entretenimento. Aí o Ivan Cury, aí você tem... Aí vieram Flávio Cavalcante, foi meu querido amigo. Flávio Cavalcante, você teve o Chacrinha, o Bolinha, que pegavam o Silvio, eles pegavam esse elemento do show, desse primeiro momento da televisão, que era o entreter, conversar, e começavam a colocar alguns elementos. Isso, Rony, foi aí a Bibi, né? Bibi, olha a Bibi foi uma das grandes apresentadoras. A gente sempre fala, a gente sempre lembra muito da Hebe, né? Porque a Hebe passou pela Record, pela Tupi, teve momentos marcantes, mas a Bibi foi o grande nome da TV Excelsior. Foi da TV Excelsior, no Rio de Janeiro, né? No Rio e em São Paulo também, né? Ela era um dos grandes nomes. Aí o Almoço com as Estrelas, eu acho que é um momento que a gente não tem como descartar. O Chacrinha, que traz esse negócio do show do rádio para a televisão, e você vê assim, ó, todos aí, diga qual é o menor. Não tem, porque são todos grandes nomes. Né? É verdade. O Chacrinha revolucionou a televisão. A Hebe, que eu acho que é o melhor exemplo, Rony, dessa ligação entre o entretenimento e a informação, entre o show, né? Porque é essa plateia com o glamour, ó, da pessoa entrar toda elegante, né? Ela representa muito isso. O Silvio, né? Porque até hoje faz o grande auditório, né? E é engraçado que a gente fala de auditório, mas é como se fossem coisas separadas. O auditório do show. Não, eles se comunicam. Uma coisa só. Eles se comunicam. O Silvio é craque nisso. Agora, você sabe que tem tanta gente que a gente tivesse que mostrar tudo, não dá. Aí você tem o Raul Gil, que é um grande nome, o Blota Júnior, que é outro grande nome, você tem o Faustão, que é importante nisso também, porque ele quebra aquele negócio da Globo. Ele teve uma função importante. Tem, né? Porque não ficou engessado. Que era o Chacrinha aos sábados e ele aos domingos. Verdade. E meio a gente acha, o Faustão é engessado na Globo. Nada, coisa nenhuma. Que nada, imagina ele quebra, gesso, você vê como... E aí você vem para essa geração mais nova, você tem a Xuxa, que é uma apresentadora importante nesse negócio de show, de entretenimento, Eliana, e o Rodrigo Faro, que não deixa de fazer, os dois fazem, Eliana e o Faro fazem isso. Agora, eu estava vendo aí os programas de auditório, vi o Flávio, vi o Chacrinha, vi o Silvio, que permanece hoje, ele gosta do programa de auditório.
são marcas até hoje, né? E os musicais estão voltando, mais fortes do que nunca. O musical não é mais, enfim, volta. Não, a gente tem aí o The Voice. Agora, os musicais, é interessante, né? Porque teve uma época, e isso aí o Sotuta me contou, né? Que ele falou assim, a Record não tinha muito o que fazer. Olha lá, aí, ó, Leia. E aí a Record foi criando os musicais, né? Jovem Guarda, todos os programas que vieram, os próprios festivais, para ocupar uma grade. Porque Excelsior tinha grandes artistas de um lado, a Tupi do outro, e a Record precisava alguma coisa. Foi revolucionário isso, né? As pessoas nadando numa piscina no estúdio, nunca vi nada igual. Um negócio importante que é o Globo de Ouro. Globo de Ouro, que é esse negócio, Ouro, não existia ainda muito o clipe, aí, nessa fase aí já existia o clipe, né? Mas conseguia fazer essa ligação da música, que é uma coisa tão de rádio, com a imagem, o que o telespectador gosta, né? É verdade. Aí os mais recentes, a gente vai ter o Astro, que não deixa de ser, já tem uma mistura aí de um pouquinho de reality, de concurso de calouro e tal, mas funciona nesse aspecto musical bem, né? O Ídolos, que você vê que funciona também com o Ídolos Kids, a gente tem o Ídolos, né? E o Ídolos Kids, a gente ilustra aí com o Ídolos Kids, para mostrar que a música funciona mesmo, prende com o elemento. E o mais recente, que é o The Voice Brasil, que é da Globo, que é um formato internacional também, mas que tem 4 grandes nomes da música julgando pessoas talentosas. Não é um show de calouros esse, que é uma outra linha da televisão. É um musical. Olha, né? Olha como a televisão vai se transformando, mas o elemento é o mesmo. Exatamente. Rádio com imagem, em síntese é isso. Rádio com imagem. Agora, Zé Armando, será que... eu acho que hoje, estava voltando à história dos sitcoms, Eva Vilma, Vivinha e o Johnny Herbert faziam Alô Doçura. Eu acho que, na minha visão, eles foram os pioneiros nessa história do sitcom. Os pioneiros. Bom, foi ali em 1953, Alô Doçura, né? Cassiano Gabos Mendes que fazia, olha, a gente tem aí a imagem, isso enfim, se falava muito disso. Essa aí já é uma fase mais, isso aí é imagem de arquivo, mas as primeiras anos, né, era tudo ao vivo. Eles faziam aqui em São Paulo, depois iam para o Rio de Janeiro. Faziam lá, e detalhe, teve uma época no Rio, quem patrocinava era o Açúcar União, né? E aí lá no Rio eles romperam o contrato. Né? Então, durante muito tempo, a Alô Doçura ficou Alô Doçura para associar a marca aqui em São Paulo. E no Rio, como não tinha o patrocinador, era Alô Querida. Né? Mas o programa era o mesmo. Me lembro disso. O programa era o mesmo. Mas lá no Rio passou, me lembro. A Alô Doçura também. A Alô Doçura nos primeiros anos. Aí acabou o patrocínio ficou só em São Paulo, que a audiência era maior. E aí ficou Alô Querida. Agora, olha a loucura. Não era videotape. Né? Era ao vivo. Mas teve uma versão recente no SBT, no SBT, teve o Silvio resgatou, recente, né? Recente. 90. Não, estou falando da década de 50, né? Quando a gente olha 90 já ficou. Pois é. Mas era mais recente, que foi com a Virgínia Novick, 80 para 90 ali, o Silvio buscou isso. Agora, da época Cadê a Virgínia? Nunca mais ouvi, gente. Tá na novela Chiquititas, tá bem? Tá bem. Legal. Agora, dessa da Eva Vilma aí, eles faziam no Alô Doçura, não era ponte aérea de avião, não. Era trem. Era o trem de prata que fazia São Paulo. O trem de prata que fazia, é verdade. Atualmente os seriados estão representando muito, né, na televisão brasileira. Muito. Tem bastante. Eu acho que é uma aposta que vem aí para os próximos anos. Vamos torcer. Agora, a gente já teve tanta coisa boa nos seriados. Teve, olha, Carga Pesada, né? O Carga Pesada é um programa que, se você for pensar, de uma logística muito complicada, porque aí é uma cena de estúdio e tal, mas eles gravavam muita coisa fora. Você tinha era a história de um caminhoneiro, você tem que mostrar eles na estrada, né? Então, Carga Pesada a gente teve 2 versões, essa foi a mais atual, né? E aí teve uma ação muito grande, comercial, que aí a televisão hoje, Rony, tem muita coisa associada a comercial e que isso é importante. A gente fala, não, tem que separar. Não, é o que viabiliza boas histórias, é o que viabiliza boas produções. Malu Mulher, que foi o Lucelinha, minha amiga. Lucélia Santos, com a Regina Duarte, no Malu Mulher, foi, acho que o momento que
transformou, conseguiu puxar um pouquinho o que é a revolução feminina. A Grande Família, que vem também derivado de tudo que a televisão fez lá atrás, né, dos grandes programas quase de teleteatro, né? O Marco e a Maria. E Tapas e Beijos, que aí a gente pode colocar aí entre os bons produtos hoje, né? Que é a Grande Família. Ano que vem a última temporada, isso já está certo mesmo, termina. E termina de uma maneira muito boa. E o Tapas e Beijos, que você acabou de falar, retrata esse atual momento, onde você consegue fazer um programa bom, de qualidade, voltado para o público, você que tanto falam. É verdade. E com qualidade. Me espera? Espero. Ó, o papo vai continuar, José Armando, esse papo vai continuar. Imagina, 63 anos, vou e volto. Espera aí, você fica aí também. Fico aqui. Ó, eu sempre digo que quando eu vou falar desse assunto aqui, que eu adoro. E adoro mesmo, pode olhar no meu olho, não tem mentira. E com certeza você adora também. Pintura da casa. Pintar a casa traz um monte de benefícios, você sabe disso. Primeiro, valoriza o teu imóvel. Segundo, gera mais conforto, alegria para as pessoas, ajuda na higiene da parede, protege, embeleza o ambiente, o que mais aparece numa decoração é a parede. Mas o cheiro das tintas, socorro, incomoda e muito, certo? Não, errado. Depende com que tinta você vai pintar. Porque se você utilizar a linha que eu uso, que é produtos da Lux Color, com suave perfume, esse problema vai estar totalmente eliminado. A Lux Color é a única empresa no mercado com uma linha completa de produtos com suave perfume, mas é suave mesmo. Isso vai proporcionar total conforto na hora de pintar. Diferente daquele cheiro medonho, forte, horroroso, agressivo das outras tintas. Então, é conforto absoluto durante e após a aplicação. Então, não adie mais a pintura da sua casa. Não fique em dúvida. Pinte também, como eu faço, com as tintas Lux Color. Por quê? Porque as tintas Lux Color cobrem, rendem e duram muito mais. Significa o seguinte, você gasta muito menos para pintar melhor. E tudo, vou repetir, com suave perfume. Não é porque você é tão inteligente assim não, mas Lux Color, ela sim, é a tinta da pintura inteligente. Nossa conversa merece a sua audiência. Zé Armando está aqui esperando você como eu. Nós vamos relembrar mais momentos televisivos incríveis. Então, não desprestigie o nosso esmero aqui. Esqueça o que é trocar de canal. Fica antenado em mim, vai.